Mas agora nós vamos conversar aqui ao vivo com a médica, que é endocrinologista pediátrica, que é a doutora Milene Geiger Frey. Seja bem-vinda, viu, doutora Milene? Tudo bem? Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, né? Porque é um tema que chama atenção, porque a gente está falando de crianças e quando a gente vê ali os relatos, né, de que isso pode acarretar problemas na fase adulta, às vezes a gente não imagina que isso já pode ser evitado na infância. Então, como que se relaciona essa questão do peso da criança? Como identificar se isso de fato é uma obesidade, se não é? O que a gente, só visivelmente dá para ver? Como que é esse início aí, para a gente começar a conversa? Então é assim, Carol, o diagnóstico da obesidade infantil na infância é feito através dos gráficos de IMC, né, que é o índice de massa corporal. Para os adultos a gente tem um valor fixo, mas como a criança está em crescimento, então existe toda uma variabilidade do peso e da altura dela durante a infância, a gente usa esse índice que é uma correlação da altura com o peso, né? Tá. E a gente tem gráficos, então o ideal é essa criança ir ao pediatra, que é onde que deve começar essa avaliação, né? E ali o pediatra vai determinar qual que é o IMC e determina em que nível que essa criança se encontra, o IMC dessa criança. Se ela está dentro do normal, que seria abaixo do percentil 85, por exemplo, de IMC. Se ela tem um sobrepeso, que seria um IMC entre o percentil 85 e o 95, ou se ela já está no quadro de obesidade, que seria então um IMC acima do percentil 95. Agora, aquele dado que foi mostrado ali de 1 a cada 3 crianças serem obesas, é tudo isso mesmo? Porque é muito alto esse número. É verdade. Esses dados são de 2019, né? E a gente não tem estatísticas oficiais agora depois da pandemia, mas a gente acredita pela observação da prática clínica no consultório que houve uma piora bastante importante disso nesse momento agora, né? Nossa, isso pode ser fator emocional das próprias crianças? Isso acontece? Também. É uma conjunção de fatores, né, Carol? Veja, as crianças agora, elas por muito tempo não saíram de casa. Sim. Elas não foram mais para a escola veio para dentro de casa. Elas não conseguiram mais fazer as atividades lúdicas ao ar livre, externa, né? Porque os parques estavam fechados, enfim. Ela ficou exposta a um ambiente muito mais tecnológico, porque como a escola veio para dentro de casa, o que a gente chama de tempo de tela aumentou muito, que o adequado é até 2 horas por dia. Elas já vinham extrapolando esse tempo já, e agora praticamente meio período elas ficam só por conta disso, né? Os pais quando estão dentro de casa, estão trabalhando também, né? Ou elas estão com os pais que estão trabalhando, ou estão com cuidadores e não estão conseguindo sair. Houve um momento também do consumo de alimentos não saudáveis, né? Que são os alimentos mais rápidos, mais fáceis, mais palatáveis também. E certamente houve um aumento do estresse dessas crianças, né? Por conta de toda essa situação da pandemia, por conta de mudança radical de hábito de vida. Essas crianças ficaram confinadas, muitas crianças estão confinadas com muita gente num ambiente muito pequeno, né? Então isso tudo contribuiu junto para que o índice da obesidade aumentasse bastante durante a pandemia. Agora, essa obesidade, ela é apenas presente quando a criança realmente está acima do peso, ou uma criança que é mais magra pode também estar com alguma coisa do tipo, indo para um caminho, de repente, por uma alimentação desbalanceada nesse sentido? O que a gente tem visto é que não só crianças que eram magras, com um índice de massa corporal normal, voltam aos consultórios agora com sobrepeso, mas especialmente aquelas crianças que já vinham lutando com a balança, já apresentavam um sobrepeso, obesidade, houve uma piora mais importante ainda disso, né? Então, acabou afetando todo mundo no geral, né? E a gente está falando de crianças, mas obviamente que a gente tem visto isso na população adulta também, né? E você tocou num assunto que quando a criança ela tem obesidade, geralmente a família também vive isso? Ou é comum da gente ver isso só na criança?
A gente vê, o mais comum é que os pais, pelo menos um dos pais tem obesidade, né? Então, por exemplo, se uma criança tem 2 pais que não têm obesidade, que tem um MC normal, a chance dela ser obesa é em torno de 8 a 9%. Tá. Se um dos pais é obeso, essa chance da criança ser obesa já sobe para 50%. Se ambos os pais são obesos, essa chance já é perto de 80%. Né? Então, definitivamente, a genética ela tem um papel bastante importante na incidência da obesidade. Tá, a genética pega, mas não é só a genética também, não né? Não é só a genética. Quer dizer, mesmo com uma genética, vamos dizer, esse caso em que os 2 pais, o pai e a mãe são obesos. Isso. Ainda assim, essa criança ela tem chance de sair de uma vida de obesidade? Ela sempre tem, né? Tem. Mas a gente vai precisar aí de mais esforço. Mais esforço, porque se você tem 2 pais que são obesos, alguma coisa já não está funcionando dentro dessa casa em termos de alimentação saudável, atividade física e de hábitos saudáveis de vida, né? Então, essa criança, se ela for exposta a hábitos saudáveis de vida e ela fizer bastante exercício, mesmo ela tendo o que se chama de uma tendência para engordar, se ela conseguir contrabalançar isso com uma alimentação equilibrada e atividade física, ela consegue sim. Eu pergunto isso porque às vezes você vê a família que uma pessoa está se esforçando em querer sair do sobrepeso, não estou nem falando de criança, adultos mesmo, mas todo mundo na família está no sobrepeso. Então é como se primeiro aquela pessoa ela tá ficando muito diferente da família, é como se ela já estivesse gostando de coisas diferentes. Isso. Então tem toda essa parte social, emocional envolvida. Sim. Mas é para que também as pessoas vejam e consigam entender que não é porque ela vive numa família ou num meio de pessoas obesas que ela não pode sair dessa. Que às vezes ela acha que não, mas em casa, se todo mundo é obeso, não adianta eu me esforçar, porque vai ser muito difícil, né? Isso mesmo. E, bom, então vamos falar um pouco dessas questões dos hábitos, né? Alimentação, que foi dita que é crucial, que é a questão de evitar os mais conservantes, os mais embalados, e para uma dieta mais natural. Esse é um meio. Exatamente. E a questão hormonal, ela influencia de alguma forma no sobrepeso ou não? Olha, a gente classifica a obesidade, né, em algumas categorias, e a gente fala o seguinte, que a obesidade decorrente de uma alteração hormonal, ela é a minoria dos casos. Tá? Então, assim, 85% dos casos de obesidade são de causas genéticas poligênicas, que a gente chama. É essa questão da tendência de você ter os genes da obesidade associado a esses hábitos de vida não saudáveis, né? Existem aquelas obesidades que são sindrômicas, que a criança apresenta alguma característica, alguma síndrome que vem acompanhada. E também existe, por exemplo, a obesidade em que você tem um distúrbio hormonal, que possa estar associado a essa obesidade como causa dessa obesidade, mas essas são a minoria, né? Mas vale a gente sempre fazer essa avaliação. Toda criança que chega para uma avaliação, a gente acaba fazendo toda essa investigação também, né? Interessante. Mas a criança, ela pode ter, por exemplo, um metabolismo mais lento ou um hipotiroidismo que possa estar causando também aquela obesidade? Olha, para o hipotireoidismo fazer uma obesidade, precisa ser um hipotireoidismo bastante importante. Então não é a maioria dos casos, vai ser exceção. Não, é a exceção, né? Agora, um metabolismo baixo, aí uma taxa metabólica mais lenta, aí você já entra na questão da questão genética, né? A genética está aí também. Exatamente. Interessante. E o que a família pode fazer para ajudar essas crianças a saírem dessa obesidade? Então, o papel da família é fundamental, sabe, Carol? E a gente vê, assim, que nas famílias em que existe o envolvimento dos pais ou do cuidador, né? Porque muitas vezes os pais durante o dia estão fora e existe um avô, uma avó ou um cuidador mesmo que fica com essa criança. O papel dessas pessoas é fundamental, porque é você que vai prover a comida para a criança, né? Sim. Você que vai fornecer. Eu digo, a criança normalmente não faz o supermercado. Quem faz o supermercado são os pais, né? Então, o importante é você prover uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, saladas, alimentos naturais, integrais, né? A gente sabe que a facilidade hoje
Hoje todo mundo trabalha, todo mundo tem uma vida atribulada, as mães, elas são multitarefa hoje, Sim. né? Então, a questão de fazer os alimentos acaba pesando. Então, aquela mãe que trabalha o dia todo, né? chega em casa à noite, ela vai optar por um lanche mais fácil, que geralmente tem mais carboidrato ou alguma coisa pronta, né? Então, a gente sabe que a alimentação, atividade física, né? Então, as crianças hoje estão muito, muito inativas, a gente precisa tirá-las de casa, precisa aumentar essa atividade física, né? O ambiente todo propicia a inatividade hoje, né? Os jogos digitais, o tempo de tela que a gente já comentou. E eu sempre falo assim, né? Que quando você faz o diagnóstico de que uma criança está com sobrepeso ou obesidade, você vai propor um tratamento para essa família, para a criança é sempre uma perda, né? Sim. Porque você vai retirar para ela uma coisa que para ela é muito prazerosa e que de alguma maneira está ali suprindo alguma necessidade emocional que ela tem. Então, quando a gente vai propor esses novos hábitos alimentares, e aumentar a atividade física e fazer retirada de alguns alimentos, redução de outros alimentos, a gente precisa colocar isso com combinados com a criança, envolvê-la no tratamento, para que ela entenda o porquê que está sendo feito isso. A gente não deve usar, e orienta os pais que não devem usar isso como uma punição para a criança, porque aí fica muito mais difícil da criança aceitar isso, né? E uma coisa que eu acho importante, quando você está abordando com os pais isso, é você falar para os pais, olha, vamos fazer uma compensação, a gente vai tirar algumas coisas que a criança está acostumada e vamos colocar outras. Então, por exemplo, todo mundo hoje tem uma vida muito atribulada, mas você com certeza 20 a 30 minutos você pode se dedicar ao seu filho por dia. Então faz um combinado com o seu filho. Eu por meia hora você só seu. O que você gosta de fazer? Se é uma criança pequena, ela vai escolher, eu quero fazer uma brincadeira lúdica, eu quero jogar um jogo, eu quero brincar de pega-pega. Se é um adolescente, filho, vamos sentar, assistir um filme, eu quero ouvir uma música que você gosta, assistir alguma coisa com você, fazer um link com essa criança, porque quando você inicia então todo esse processo de transição para uma alimentação mais saudável, e você faz esse link com a criança, para ela fica, ou para o adolescente, para elas fica no subliminar que ela está perdendo alguma coisa, mas ela está ganhando outra coisa que é tão mais importante do que o que ela está perdendo. E que talvez seja até a causa da e que muitas escolha vezes errada, né? E muitas vezes a criança e o adolescente, eles respondem como um adulto. Quer dizer, a gente come como uma reação a alguma emoção que você está tendo, ou seja, ansiedade, tédio, medo, né? E aí você precisa compensar isso de alguma maneira também, né? Interessante, muito interessante. Doutora Milene, o seu contato é no Instagram, né? sense.curitiba. Isso. Tá aparecendo para você aí, tá? Agradeço a sua presença aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Carol. Com certeza, muito obrigada, tá? Boa tarde a todos.